essa aqui é importantíssima, que eu acho que vale a pena a gente acompanhar, é que a Índia fechou um acordo de minerais críticos com os Estados Unidos, pessoal. Vocês sabem que a Índia é esse país meio pêndulo, né? Uma hora ela vai para o lado do imperialismo, uma hora ela vai para o lado do BRICS, então fica ali, nem lá, nem cá. O Modi é essa figura um pouco peculiar e controversa, né? Então, diz que adora o Lula, e depois vai lá, abraça o Netanyahu. Então, ele tem ali os seus interesses, e é um país que a hora age pró-imperialismo, a hora contra, é um país que é assim... os países do sul global, como China e Rússia, olham com uma certa desconfiança, porque não vem como um aliado firme e incondicional do sul global, que às vezes opera para o lado do imperialismo. E aqui essa notícia, ó, gente, eu acho que isso aqui, pessoal, deixa muito claro que não foi a mesma política adotada pelo Brasil. Muita gente falou isso, né? Que o Brasil ia fazer esse mesmo tipo de acordo. A gente sabe que foi aprovado a política para terras raras no Brasil, que não era o sonho de consumo que a esquerda estava esperando, que os Estados Unidos comprou a Serra Verde, né? Na verdade, uma empresa americana que tem capital do Estado americano comprou a Serra Verde, que na verdade já era controlada por capital estrangeiro, inclusive capital americano, estadunidense. Então a gente sabe que tem esse intervencionismo, mas quando a gente olha essa notícia aqui, fica muito claro que o que a Índia está fazendo é 10 vezes pior, né? Assim, é outro tipo de modelo. Pode ter certeza que era isso aqui que os Estados Unidos queriam aqui no Brasil, uma coisa parecida. Então, Índia e Estados Unidos fecharam esse acordo aqui, né? Então, é uma matéria bem interessante. Se vocês quiserem ler, eu recomendo. Traz uma explicação sobre o que é os minerais, que muita gente já está até careca de saber, né? Mas é importante, porque são minerais que têm propriedades magnéticas especiais, são usados na produção de ímãs, automação industrial, motores de veículos elétricos, geradores de energia renovável, eletrônicos, dispositivos médicos, e também para a área do complexo industrial militar, né, gente? É muito importante, porque eles são usados, são essenciais em hardwares que dão suporte a semicondutores e tecnologias de inteligência artificial que também são utilizados na guerra, né? Então, assim, para ciência e tecnologia e também para conflitos. É fundamental para os Estados Unidos. Sem terras raras, não tem guerra, tá, gente? É isso, assim. Então, os Estados Unidos estão muito preocupados, por quê? Porque eles são altamente dependentes da China, porque a China tem 60% desses minerais críticos, mas processa 90% do fornecimento mundial. Então, é realmente muito importante, e os Estados Unidos declarou abertamente que está tentando diversificar o fornecimento desses minerais pelos Estados Unidos. Então, aí, Nova Delhi e Washington fecharam esse acordo para que os Estados Unidos tenham acesso às terras raras indianas e consigam se desvincular dessa dependência, desse monopólio chinês que existe hoje no mundo, tá, gente? Então, aqui é essa matéria que é super interessante, trazendo esse acordo fixado entre Índia e Estados Unidos, envolvendo outros países, os países do Quad aqui, né? Que é um grupo de países que é Japão, Índia. Deixa eu ver quem mais. É Japão, Índia, eu esqueci. Acho que tem Austrália. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui, que aí a gente já faz fácil, que a gente não fica aqui, ó. Isso. Estados Unidos, Japão, Austrália e Índia, né? Que é esse Fórum Informal de Segurança do Quad, que é esses países aqui. E aí eles estão aqui se alinhando para fechar esse acordo para viabilizar o maior acesso dos Estados Unidos às terras raras e reduzir a sua dependência, tá? E aí veja aqui que a matéria faz que os Estados Unidos já anunciaram investimento de 1,25 bilhões também no Paquistão, na região do Baluchistão. Baluchistão, pessoal, é sempre aquela região que dá problema ali no Irã, né? No Paquistão, que volta e meia tem algum ataque terrorista. Inclusive, acho que, se eu não me engano, foi ontem que teve um ataque a um trem. Tem ligação com a população Baluchi. O Baluchistão, gente, é uma região ali na Ásia Ocidental que abriga território da Índia, do Paquistão, do Irã e do Afeganistão, e pega até um pedacinho da Índia também. Então, é uma etnia que tem presença para fora das fronteiras nacionais, ali, né? Excede as fronteiras dos países. Essa é a região do Baluchistão. E os Estados Unidos anunciou investimento lá. E vejam os países com os quais os Estados Unidos fechou o acordo, gente.
Tem alguma coisa em comum entre eles? Vamos ver aqui, ó. Argentina, Ilhas Cook, Equador, Guiné, Marrocos, Paraguai, Peru, Filipinas, Emirados Árabes, Reino Unido e Uzbequistão. O que vocês acham que esses países têm em comum aqui, né? Tudo pró-imperialista. Olha aqui na América Latina quem assinou: Argentina, Paraguai, e Peru e Equador. É evidente que são os países que se dobram por imperialismo, né? E também aqui os Estados Unidos anunciaram investimento de até 50 milhões em terras raras. Então a gente está vendo o crescimento do olho gordo dos Estados Unidos do imperialismo nas terras raras do mundo, porque hoje eles são altamente dependentes da China e os Estados Unidos têm pânico dessa dependência. Então essa é uma notícia muito importante também sobre esse acordo fechado entre Índia e Estados Unidos, pessoal. Então, agora, já que a gente viu essa notícia bem importante, vamos ainda no internacional, pessoal, que eu acho que essa aqui é legal também, mas eu vou tentar mostrar para vocês sem mostrar o logo da RT News, porque a gente sabe que nas grandes democracias do mundo, né, a RT News é banida. E se a gente abre uma notícia da RT News aqui, eles podem derrubar a nossa live, que essa é a democracia, né? Mas eu vou colocar aqui sem mostrar o logo da RT News, que aí eu consigo mostrar para vocês. Alguém tinha até me falado para eu colocar no modo leitura, pessoal, mas na hora que eu fui colocar aqui deu um bug no Millennium e eu não consegui, mas eu vou fazer isso. Porque aí quando você coloca no modo leitura não aparece a logo, né? Mas vamos lá aqui, olha essa notícia, gente, é inacreditável, que é a Ucrânia fez um novo sepultamento de um colaborador nazista. Gente, olha isso. Depois a gente fala que a Ucrânia é um regime de características neonazistas, e aí os defensores do palhaço do Zelensky da nazi Ucrânia ficam revoltados quando eu falo isso, né? Eu sempre falo isso, eles ficam, não, que absurdo, e porque o Zelensky é judeu, porque isso é impossível de acontecer, e nananã. Aí você vai lá, acorda de manhã e tem a notícia de que a Ucrânia deu sepultamento com honras a um colaborador nazista. Aí você fica, nossa, gente, opa, bem rapidinho, hein? Acho que não deu tempo de pegar a logo aqui da RT para as democracias do mundo não derrubarem nossa live, né? A censura do bem. Então aqui, pessoal, vejam essa notícia. Novo sepultamento de um colaborador nazista na Ucrânia revela a verdadeira essência do regime de Kiev, diz o Kremlin, né? Então, o porta-voz do presidente russo, Dmitry Peskov, que é maravilhoso, Dmitry Peskov, condenou a homenagem prestada por Vladimir Zelensky ao líder da OUN, Andrei Melnik. Pessoal, para quem não sabe, esse Andrei Melnik, ele era ex-líder dessa organização dos nacionalistas ucranianos. Então, assim, o que eles falam? Que esse cara, ele era só um nacionalista, que ele lutou para livrar a Ucrânia da opressão polonesa, da opressão russa, que eles eram só apenas grandes nacionalistas e que não tem nada a ver chamar eles de nazistas e pipipipopopó, que eles só eram bons e velhos nacionalistas. Só que, pessoal, assim, para quem não sabe, na verdade, essa organização, a Organização dos Nacionalistas Ucranianos, ela teve direta colaboração com nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. E vocês devem conhecer também, já devem ter ouvido falar desse nome, né, que chama do Stepan Bandera, que é o principal nacionalista ucraniano, conhecido também por colaboracionismo com nazista. Eles eram dessa mesma organização dos nacionalistas ucranianos, que sofre uma cisão, tá? E ela se divide em dois, entre os apoiadores do Melnik e os apoiadores do Bandeira. Aí tem os bandeiristas, né, e os melnikistas, eles se dividem, mas os dois são colaboradores do nazismo, tá? Tanto o Melnik quanto o Bandeira colaboraram com o Hitler, né, com o Estado alemão, porque eles queriam a criação de um Estado ucraniano, e eles não se importaram para fazer esse Estado ucraniano, fazerem alianças diretas com Hitler, vínculos próximos, ajudar na perseguição de judeus, ajudar na caça de judeus, né, assim, combater as forças soviéticas. Então, eles foram colaboradores nazistas e ambos são tratados como heróis na Ucrânia. O Stepan Bandeira tem um monumento na Ucrânia, tá? Um monumento para um nazista erguido na Ucrânia, e o Melnik agora, o regime de Kiev, sepultou os caras no Memorial Militar Nacional em Kiev com honras de herói nacional.
E aí a desculpa que o pessoal sempre usa é de que não, porque eles foram, o Melnik, tanto o Stepan Bandeira, eles foram presos, né, pelos nazistas e tal, então isso significa que eles não colaboraram. Gente, eles só foram presos, eles colaboraram, e eles só foram presos porque os nazistas não queriam deixar a Ucrânia independente, só por isso. Mas eles foram grandes aliados na perseguição aos judeus, né? E aí sim, gente, isso é antissemitismo. Isso aqui é antissemitismo, não é luta à causa palestina, entendeu? Porque o que estava acontecendo ali era os alemães invadindo o território, de outros países e assassinando os povos ali, os judeus da região. Israel não tem. O que os palestinos fazem, que é resistir a uma ocupação ilegal, e por isso condenar o Estado de Israel, não tem nada a ver com antissemitismo, são coisas completamente diferentes, né? Os palestinos que resistem a uma ocupação ilegal e absurda, e estrangeira, né? Porque quem estava vivendo ali há séculos eram os palestinos. Mas isso aqui, gente, segundo a Europa, isso aqui não é antissemitismo, tá? Isso aqui é nacionalismo, aí pode. Aí vangloriar nazista, pode, aí não é, mas antissemitismo são os palestinos. Aí os palestinos são antissemitas. Então vocês vejam a hipocrisia do Ocidente, a hipocrisia do imperialismo, que bate palma para um sepultamento de um colaborador nazista, esse sim que diretamente esteve envolvido na perseguição aos judeus na Europa, tá? E não porque os judeus estavam ocupando o território, mas sim por puro e simples racismo, tá? E essas pessoas aqui são tratadas como heróis na Ucrânia. E aí, quando o Putin, o Lavrov, né, o Dmitry Peskov chamam esse regime de neonazista, aí as pessoas ficam, ai, que absurdo, nada a ver, nossa, que isso é propaganda russa. Propaganda russa nada, é a realidade aqui, ó, pessoal. Foi aqui, ó, foi levado para o panteão dos heróis. E, gente, é tão evidente que até o pessoal que é sionista fala, ó, que o cara realmente é um absurdo homenagear o líder de um movimento que auxiliou a Alemanha nazista na perseguição e no assassinato de judeus, que é o Centro Memorial do Holocausto. Em Israel, até o regime fascista de Israel consegue reconhecer que o cara era um nazistoide aqui, ó. Melnik foi cofundador da Organização dos Nacionalistas Ucranianos em 29 e liderou a organização a partir de 38, conduzindo operações de espionagem e sabotagem para a Agência de Inteligência Militar da Alemanha nazista, Abwehr. A ONU, posteriormente, se dividiu em duas facções, como eu falei, né, leal a Stepan e a outra a ele. Ambas facções auxiliaram na perseguição e no assassinato de judeus e poloneses durante a Segunda Guerra Mundial. E aí fala, né, que o que fez ele rodar foi porque ele pediu a Hitler a criação de uma divisão ucraniana da Waffen-SS, mas caiu em desgraça só porque o pessoal não queria que a Ucrânia fosse independente. Aí ele foi viver no paraíso dos milionários, no Luxemburgo, onde permaneceu ativo até 1964. Então é isso aí, pessoal. O regime de Kiev, e aí, ó, aplaudindo um colaborador nazista e chamando o cara de herói nacional. Patético, né? E aí alguém deu um comentário interessante aqui que eu não sabia. Foi o Denis Dias, falou: Melnik foi embaixador da Ucrânia no Brasil. Gente, eu não sabia dessa informação, mas olha aí, fica a dica aí sobre essa notícia. Então, essa é outra notícia importante que eu queria trazer para vocês, que eu fiquei choquita. Quer dizer, é aquilo, né? Assim, chocada, porém não surpresa. É exatamente isso que, quando eu vi essa notícia aqui, que eu achei relevante para vocês. E o New York Times postou assim, controverso líder ucraniano. Controverso nada, colaborador nazista, né, gente? Sem meias palavras, por favor. Não vamos ficar passando pano para essa situação aí não, tá, gente? Então, realmente não dá para passar pano para essa situação.